Então, professor Tiago aqui na área, esse primeiro ano top aqui, tá? Hoje a nossa disciplina continua com Sociologia. Hoje a gente vai fechar o capítulo que a gente estava discutindo, tá? Falando rapidamente aqui. A gente está no capítulo 10, gente, do nosso livro, Outros Olhares sobre o Trabalho, tá? Nesse capítulo, a gente fez uma contextualização no sentido e no cenário que se apresentava a Revolução Industrial, tá? E aí a gente começou a falar sobre o socialismo científico, o movimento anarquista, tá? Veio a ideia dos sociólogos e filósofos importantes dessa temática, como o Marx, Karl Marx e o Engels, tá? E aí a gente ficou de discutir na aula de hoje o andamento aí, onde a gente vai falar um pouco sobre o socialismo real, um pouco socialismo na Rússia, na Alemanha e, finalmente, né, apresentando a visão sobre o trabalho do Max Weber e do Emile Durkheim, tá? E para a gente fechar a aula de hoje, a gente vai falar sobre a expansão do capitalismo e as mudanças, tá certo? Na contemporaneidade. Então, nossa aula vai basicamente discutir esse conjunto, né, que se apresenta sobre o mundo do trabalho. Tranquilo? Está faltando mais alguém aqui. Pronto. Aos poucos todo mundo está chegando aí na aula, tá? Bem, então, eu estou mais ou menos aqui na página 96, tá? Do nosso livro. Vou estar colocando aqui algumas coisas e é fundamental, pessoal, a participação, tá bom? Então, não me deixem aqui no vazio, falando para as letras e para as figuras de vocês aqui, tá certo? Vamos sempre tentar participar, nem que seja para perguntar, tá? Dúvida faz parte do aprendizado. Vamos entrar na aula também. Pronto. Então, ó, a gente vai falar primeiro aqui desse socialismo real. O que significa socialismo real, tá? Então, esse socialismo real é o da realidade, não foi aquele idealizado pelo Marx, por exemplo, né? Então, há uma dicotomia, um distanciamento entre o discurso, né, entre o ideológico, aquilo que poderia ser e aquilo que foi, aquilo que aconteceu, aquilo da realidade, certo? Então, o socialismo, ele de fato não foi implementado conforme tinha previsto, né, o seu fundador, que a gente chama principalmente o Marx, mas o Marx e o Engels, né, com obras que falam sobre isso, tendo em vista que eles discutiram o avanço do capitalismo, né, na Rússia, na Inglaterra, melhor dizendo, o Lenin foi na Rússia, daqui a pouco a gente fala dele, né? E lá nesse teor da industrialização, a gente viu na aula passada divisão de classes, né? Burgueses, proletariados, e, enfim, a gente já sabe um pouco sobre isso aí, tá? Então, Marx ele foi contrariado, porque aquilo que ele previa, né, se tornou, ao invés de socialismo, se tornou uma ditadura do proletariado. Agora, veja só, eu não estou aqui dizendo que o socialismo, só o que dá certo hoje é o capitalismo, não é isso. Né? Mas é que o socialismo, conforme idealizado, ele não ganhou prática, né? Ele não ganhou caldo e conteúdo, ele se tornou de uma maneira distorcida, né? Como a gente coloca e chama a ditadura do proletariado, certo? Foi mais ou menos isso aí. E aí, rapaz, Ítalo, né? Obrigado por ligar a câmera aí, viu, Ítalo? Tranquilo, professor. Tamo junto, hein? Tá bom, gente? Então, de modo geral, é esse o distanciamento entre o que seria o socialismo na realidade e o que foi aquele idealizado, tá certo? Essas experiências, elas começaram a se distanciar do ideal a partir da prática que começa lá na Rússia, tá certo? Então, a Rússia, que depois passou a se chamar União Soviética, depois voltou a se chamar Rússia, tinha uma característica importante. Então, eu vou frisar aqui
a Rússia, o socialismo na Rússia, depois na Alemanha e depois chegar no capitalismo, tá certo? Se tiverem dúvida, vão perguntando aí. Então, vamos analisar como era, isso é interessante, porque quando a gente ouve falar na Rússia, a Rússia atualmente é uma das potências econômicas, tem industrialização, né, tecnologia, poder nuclear e tudo isso, mas ela veio de uma potência, através de uma discussão de uma potência sobre uma base socialista. Né? Por quê? Porque lá o cenário se apresentava da seguinte maneira. A Rússia era governada por uma espécie de imperador, que se chamava, tá certo? Czarismo. O czar era como se fosse o rei absoluto, igual aquele do antigo regime que vocês estudaram na aula de história, né? A monarquia absolutista, onde o rei mandava em tudo e em todos, inclusive até na religião das pessoas, tá? Então, era por essa forma de governança que o czar, da época da Revolução que houve na Rússia, era o Nicolau II. Então, a Rússia passava por um momento de governo assim, bem rigoroso, onde já vinha mais de 300 anos sendo dominado aí por essa família, né? O modelo do czarismo, tá certo? Uma característica importante é destacar aqui, pessoal, alguns países possuíam monarquias diferenciadas, como a própria França, né, que também tem a ver com a discussão das revoluções socialistas desde Napoleão. Tá? Isso influenciou, inclusive, a Revolução da Rússia. Lá na França, por exemplo, se tinha uma sociedade estamental, divididas por estados, o primeiro, o segundo e o terceiro estado, onde, né, os estados mais nobres assim mal pagavam impostos, e o terceiro estado era o mais precarizado, que eram os trabalhadores, pagavam, inclusive, as guerras. Então, tinha essas características. E lá na Rússia era o czar Nicolau II. Existiram outros czares, tá? Estou falando do Nicolau II porque ele foi o responsável, foi no governo dele que teve a Revolução Russa, lá em 1917. E aí, no meio dessa história, a Rússia é um país extremamente, né, nessa época aqui, era um país estritamente agrário. Deixa eu ver o que estão falando aqui. Essa parte ali, do socialismo na Rússia, né? Sim, mas assim, não calma aí, certo? Para não misturar, Miguel, presta atenção. O czarismo não tinha a ver, tá certo? Uma relação direta com o socialismo. O czarismo era um modelo de governo, tá certo? Que se instalou na Rússia. Quando ele saiu, foi por causa da luta dos socialistas que faziam parte de um partido que se chamava o Partido Bolchevique, que era liderado pelo Vladimir Lenin, tá certo? Então, sempre que a gente fala em czarismo, a gente relaciona ao socialismo na Rússia. Por quê? Porque saiu o czarismo e entrou o socialismo, entendeu? Mas não é que o czarismo é o socialismo da Rússia, não é isso. O czarismo era uma forma de governo totalmente autoritária, absoluta, como se fosse um rei monarca do antigo regime, daquele absolutismo monárquico, onde o rei comandava e mandava em tudo. Estão entendendo? E aí era assim que o Nicolau II, né, governava a Rússia nesse período. Então foi a expulsão desse governo por isso, foi a expulsão desse governo. Não é que ele foi expulso, né? Esse termo expulsão a gente coloca enquanto revolução. Foi a revolução dos trabalhadores, tá? Atrelado também com membros da burguesia da Rússia e também do próprio exército, dos militares, que tiraram esse governo aí, porque ele estava envolvido em uma série de contrapontos que não agradou todos os segmentos da população. Tá? Então, os czares já vinham dominando a Rússia
assim, czares coloca como sinônimo Professor, de imperador. Deixa eu só concluir, eu passo a palavra. Eles vinham dominando a Rússia desde 300 anos, né? Desde muito tempo, e fez com que a população entrasse em descontentamento. Por quê? Porque para bancar o luxo, né, a população pagava muitos impostos, em contrapartida, o Nicolau II fazia banquetes para as classes mais nobres. A Rússia não queria entrar na Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, e o czar entrou na Guerra Mundial. Então, a população queria paz, queria comida, estava passando por uma situação de pobreza. E o czar queria territórios, queria entrar na guerra, queria conquista. Então, ele não agradou nem aos trabalhadores, nem ao exército, aos mais elitizados. Tá? Mas vamos lá, quem ia perguntar aqui? Luciano, Oi, Luciano, me diz aí. a condição dele não foi de expulso, foi de deposto. Sim, muito Ele bem, foi excelente. Ele foi deposto e deposto exilado. pela Revolução. Inclusive, a Revolução está diretamente relacionada porque foi o seguinte, ó, a população, tá certo? E, inclusive, os membros da guarda do czar, eles viraram de lado. Eles começaram a apoiar o líder da Revolução Russa, que foi o Vladimir Lenin. Então, seria, inclusive, muito impactante, né? O líder pegar esse sujeito e mandar enforcar ele, já que o socialismo tratava de uma discussão mais não tão agressiva, né? Então, o que foi que fez? O Lenin autoriza, através do seu comandante do exército, que era o Trotsky, a prender, caçar o Nicolau II e sua família. Então, eles foram retirados lá do palácio que governavam, né? E foi mandado para outra cidade, ficou numa casa lá, prisioneiros, tá? E isso fez com que as outras monarquias, olha só, das outras nações, dos outros países, começassem a mandar, formaram até um exército, que ficou conhecido como Exército Branco, para lutar contra o exército da Revolução Russa, que era o Exército Vermelho do Lenin, né? E aí, aos poucos, os brancos eles foram conseguindo sucesso, mas não conseguiram capturar o czar, porque o líder, né, o Lenin, ele mandou assassinar toda a família. Então, houve esse episódio. Ó, para quem gosta desse tema, eu deixo uma dica aqui. Tem uma série na Netflix, gente, que ela é top, que ela mostra, conta toda essa história, que eu acho que o título dela é assim, Os Últimos Czares. Vai falando como foi a Revolução, mostra como foi o Nicolau, mostra como era ele com a família, mostra ele com o povo, né? Como é que se desenvolveu isso aí, tá? Então é basicamente por aí. O que aconteceu no final das contas? Aconteceu que ele perde o governo, né? Depois ele é assassinado pelo Exército Vermelho, o Lenin autoriza o fuzilamento deles, e até que, enfim, a população agora começa a apoiar e surge outro governo sustentado no socialismo, no comunismo soviético, né? E aí a Rússia passa a ser governada agora por um único partido, que eram os bolcheviques, tá? Liderado pelo Vladimir Lenin, o líder da Revolução Russa, que aconteceu lá em outubro de 1917. O estopim, gente, para essa revolta foi o chamado na história, depois vocês podem até também consultar isso, que é interessante, foi o chamado Domingo Sangrento. O que foi isso? A população, né, foi protestar contra o regime do czarismo, né? E aí o czar, ele, para mostrar o seu poder, a sua autoridade, mandou atirar, fuzilar milhares de pessoas que estavam lá, tocaram fogo no povo, incendiou as casas, enfim. E isso ali aconteceu em fevereiro, que foi chamado Ensaio Geral para a Revolução Russa. Aí, quando foi em outubro, o Partido Comunista toma o poder, né, e o regime czarista chega ao fim. Tá? Bem, a partir disso, o que é que se instala?
se instala esse regime socialista, né, comunista na Rússia, tá? E dá cabimento também para outras revoluções socialistas por alguns países do leste europeu, né? Naquela região ali do corredor polonês, que se tem algumas sociedades do leste europeu que simpatizavam, e também algumas nações distantes, como a China, teve a Revolução na década de 50, a Revolução Chinesa, teve a Revolução Cubana, teve na Coreia, né? E também lá na Alemanha, tá certo? O fato é que, de repente, a coisa começa a ganhar uma proporção, muitas nações vão acontecendo, o poder, de certo modo, estava um pouco nas mãos dos trabalhadores, até que o Lenin, ele morre, o líder dessa revolução. E aí começou o problema, porque quem assume o poder foi outro militar, tá certo? Que foi o Stalin. E o Stalin, ele é assim, mais rígido, né? E ele transformou a Rússia, depois na a União Republicana das Sociedades União das Soviéticas, Repúblicas Socialistas Socialistas Soviéticas. Soviéticas, exato, né? Transformou nisso, tá? E o fato é que virou a chamada ditadura do proletariado. Por isso que se fala que aquilo que foi idealizado pelo Marx e pelo Engels, na realidade, nunca ocorreu, certo? E o Stalin teve total controle sobre as empresas, sobre as propriedades, tudo passava na mão do Estado, censura de imprensa, de meios de comunicação, fez acordos, né? Apertou a mão do chinês, do Mao Tse-tung, que foi o líder da Revolução Chinesa, tá certo? Do Fidel Castro, lá em Cuba e tal. E isso fez com que o socialismo, na realidade, começasse a se distanciar um pouco daquilo que foi idealizado, principalmente pela corrente marxista, né? E olha que esses se diziam também, né, marxistas. Bem, o interessante é pensar agora em outra sociedade. A gente tem a Alemanha, que, assim, eu estou indo e voltando na cronologia, né? Na Alemanha, a gente volta ao cenário da Primeira, mas principalmente a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, dessa da aula de História e de Geografia que vocês têm aí. Tá? Então, como foi essa relação com a Alemanha? A Alemanha, no contexto conflituoso, olha só que interessante. A Alemanha, no contexto conflituoso, pessoal, ela foi acusada pelas guerras, ela foi culpada, né? E, devido a essa culpa da Primeira Guerra, ela sofreu muitas retaliações, ela perdeu muitos territórios, muitas colônias, né? Ela perdeu muito, enfim, perdeu muito com isso, porque perdeu vidas, perdeu um monte de coisa, e as principais, assim, foram isso, né? Territórios, os alemães têm aquela coisa do espaço vital, então tinha que conquistar muito território, perdeu seus impérios, né? Perdeu, por exemplo, recursos financeiros, teve que pagar impostos altíssimos, enfim, então ela se sentia muito prejudicada, e dizem que a Segunda Guerra foi uma espécie de retomada das discussões mal resolvidas lá da Primeira Guerra Mundial, né? Então, se organizou o Terceiro Reich, né, do Hitler, e o Hitler, ele tinha essa iniciativa de produzir, tá certo? Uma Alemanha aos moldes do Império que ele acreditava. Ele, apesar de defender a Alemanha, ele era de outra nacionalidade. A Áustria fazia parte daquela região onde estava inserida toda a comunidade germânica. Então, para ele, era o território germânico, né? O que importava. Então, ele queria tomar esses territórios novamente e colocou em prática o chamado, né, Terceiro Reich, que significa Império. O Terceiro Império, obviamente, veio 2 anos antes dele aí. E nessa conjuntura, ele começa a organizar e a conspirar, faz acordo com a União Soviética, né?
para que não entre em conflito, mas aí ele entra em conflito com o pessoal que fazia parte da aliança, né? Então ele vai lá no russo, aperta a mão, ó, não vamos brigar, paz e amor, nós somos amigos, mas em contrapartida ele foi brigar lá com os aliados, né? Que faziam parte lá dos Estados Unidos, a França e a Inglaterra, o Reino Unido como um todo. Né? Lembrando que os Estados Unidos só entram depois da guerra, quando o Japão explode uma base militar lá no Havaí. Tá? E feito isso, o boom da Segunda Guerra Mundial, Hitler não respeita o acordo com a União Soviética, invade a União Soviética e a Rússia agora, né? A União Soviética declara guerra, e aí é todos contra a Alemanha. Né? Então, os soviéticos, eles pegam, fazem o quê? Eles conseguem invadir a Alemanha, a União Soviética planta, finca a bandeira aonde o Hitler ficava concentrado, lá no seu quartel-general, né? E feito isso, os Estados Unidos, para não ficar atrás, ainda estava na luta do Pacífico contra o Japão, vai lá e explode a bomba atômica. Então, os socialistas, né, da União Soviética dizem o seguinte: não, a gente foi quem conquistou a Alemanha. A gente quem venceu a guerra, mas quem acabou com a guerra nos Estados Unidos foi eu com a bomba atômica, dizia isso, né? Resultado, quem venceu a guerra, se a gente pode considerar vencedor, foi justamente os aliados, que você tinha Inglaterra, a França, a União Soviética e os Estados Unidos. Porém, o principal inimigo deles, a Alemanha, né? Todo mundo queria eles, então ficou dividido entre o bloco capitalista, que era Estados Unidos, Inglaterra e França, e o lado socialista, que era a União Soviética. Então, eles queriam parte dessa Alemanha. E o que foi que aconteceu? Ela foi dividida ao meio. Né? E para eles não entrarem em conflito de novo sobre a discussão da bomba atômica, eles fizeram uma guerra diplomática, né? Fizeram uma guerra onde cortaram relações diplomáticas, acordos comerciais e por aí vai. E isso gerou o que a gente chama, né, na história, e dizem que a Terceira Guerra Mundial esteve muito perto de acontecer, só não aconteceu por causa dessa discussão da bomba atômica, da bomba de hidrogênio, né, muito mais potente em relação à devastação causada, né, por causa dessa trégua que eles fizeram lá na Guerra Fria, e a coisa foi tão rígida que construíram um muro separando Berlim, que é a cidade lá da Alemanha, dividindo na parte oriental e na parte ocidental. Ó, gente, começou uma chuva aqui onde eu estou e hoje eu estou com problema na internet. Então, se a conexão cair, eu dou um jeito da gente voltar aqui, viu? Só para justificar. Certo? Pessoal, vocês estão conseguindo acompanhar? Ítalo, tá entendendo aí, Ítalo? Tá parecendo uma aula de Tudo, professor, história, né? tranquilo. Parecendo uma aula de história, falando das coisas aqui do passado, mas enfim. Voltando a essa parte mais histórica, eu vou contextualizar a visão agora dos filósofos, dos sociólogos, a respeito dessa temática que a gente está discutindo. Então, o primeiro que se apresenta aqui é a visão do trabalho sobre Émile Durkheim. Por que ele fala do trabalho? Porque ele vai dizer que esses modos de produção vão configurar, né, ou seja, o capitalismo e o socialismo, vão configurar relações de produção na sociedade distintas. E o Durkheim, ele vai trazer dois conceitos importantes, né, que é a sociedade mecânica e a sociedade orgânica. Ele chama de solidariedade, isso aí, tá? Então, o que seria isso, a solidariedade? Segundo ele, eu estou mais ou menos lá na página 97, naquele quadrozinho, as sociedades que compartilham crenças e interesses em comum asseguram a coesão social. Essas são chamadas sociedades mecânicas. A gente pode ter o exemplo dessas sociedades mais primitivas, onde não tem muitas distinções. Então, eles compartilham coisas em comum, tá? E aí você não tem muito conflito. Já na solidariedade das sociedades mais complexas, que são as orgânicas, a gente pode colocar a atual sociedade capitalista, né? Ou seja, diferente dessa solidariedade mecânica,
A orgânica aponta para uma sociedade na qual valores e crenças são desiguais, são distintos, e a consequência individual é acentuada. Isso gera, obviamente, conflitos, ok? Esses conflitos são mais complexos, por isso que é uma sociedade orgânica. Então, nessa visão desses modos de produção, o trabalho ele é fundamental, porque o trabalho não se relaciona somente com o emprego. O trabalho que a gente está falando aqui não é um emprego, gente. Né? Não é aquele trabalho que você trabalha 8 horas por dia, mas é o trabalho do homem e das mulheres se relacionando com a natureza para organizar o modo de como ter os seus produtos necessários para a manutenção da vida. Tá? Então, é desse tipo de relação. E no capitalismo se comporta de uma maneira, e no socialismo se comporta de outra maneira. Então, é essa a visão do Durkheim. Outro importante aí, e essa daqui é curiosa, porque tem muito a ver com a perspectiva da religião, né? É a visão sobre o trabalho do Max Weber. A gente já está falando mais de sociologia agora, né? Então, olha só, o Max Weber, ele vai fazer uma discussão, principalmente quando ela apresenta uma obra que se chama Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Né? Então, nessa obra, o Weber ele começou a perceber que a religião está diretamente voltada para a apresentação do cenário do modo de produção, que aqui é o capitalismo. Como assim? Vou explicar mais. Então, preste atenção nisso. Ele começou a observar que os empresários mais prósperos, os mais sucedidos, os funcionários mais sucedidos também, aqueles que tinham os maiores sucessos, eles possuíam, enquanto religião, o protestantismo, tá? De diferentes veios religiosos, como, por exemplo, o calvinismo, né? Como a igreja anglicana, né? Ou como o luteranismo. Por quê? Porque para o Weber, alguns valores que ele chama de ética, a ética protestante, tá certo? Foi responsável pelo sucesso dessas pessoas, porque se preocupavam mais na discussão do acúmulo, na discussão da poupança. Olha só quais eram os valores. A ética era você poupar, era você se dedicar ao trabalho, era você não ter preguiça para trabalhar, era você vestir a camisa da empresa, era você manter a sua família. Então, esses princípios, ou seja, essa ética protestante, proporcionou com que a economia, o trabalho, fosse influenciado pela religião. Já os católicos, eles não acreditavam assim. Aliás, o Weber não acreditava que os católicos, eles tiveram essa falência com relação ao sucesso, ao emprego, porque traziam outro tipo de princípios, outra ética. Né? Não era a ética protestante, era a ética do ajude o mais próximo, dê uma esmola, sabe? E isso fez com que essa população entrasse numa decadência, numa pobreza maior, mais extrema. Por isso que tem a corrente que explica o sucesso dos Estados Unidos, principalmente quando o rei Henrique VIII rompeu com a Igreja Católica, com o Papa, né? Porque, não sei se vocês sabem dessa história, se vocês já ouviram a história do Henrique VIII, da Igreja Anglicana. Vocês conhecem disso que eu estou falando? Vou contar. Ele queria casar de novo, porque ele era divorciado e tal. E isso era mais ou menos assim, então, na verdade, assim, bem rapidamente, a história foi o seguinte. Ele, como é o reinado, ele era um importante imperador, né, um rei absolutista, ele queria um herdeiro, só que a esposa dele nunca dava um herdeiro a ele. E naquele período não tinha o desenvolvimento da medicina, né? Então ele culpava a mulher, né? Só que como ele já era casado, e assim, e mesmo se tivesse a medicina, do jeito que ele era, você, Henrique VIII, seu Henrique VIII, sinto muito, mas o problema não é a sua esposa, o problema é você que não tem o cromossomo tal para poder, né? Se você fosse falar isso para um rei nesse período, em 2 minutos ele mandava cortar a sua cabeça. Então, falta de respeito. Falta de respeito, né? Então,
o que foi que ele fez? Ele pediu o divórcio, só que nesse período não tinha divórcio, ele queria se descasar. Ele chegou para o Papa e disse, ó, Papa, me descase. Né? E o Papa, em represária, porque ele queria ser mais do que a autoridade da igreja, não autorizou. Aí ele fez, tá certo, então sabe o que eu vou fazer? Eu vou criar minha própria igreja. E aí ele sai da Inglaterra, os saxões, e vão colonizar os Estados Unidos e monta essa igreja protestante, né? Pautado nessa ética, nesses princípios, né? A igreja anglicana. Isso também é uma corrente que explica o sucesso econômico dos Estados Unidos. Tranquilo? Eita, que eu estou falando muito e já está quase acabando aqui o tempo. Vocês têm outra aula, né? Depois dessa? Nope. Não? Essa é a última. Essa é a última? Tá, então se eu passar mais um pouquinho, não tem problema, certo? É o tempo que já apareceu a mensagem aqui que faltava 10 minutos só. Mas vamos aqui, ó, dando continuidade. Então, com essa visão, vai surgindo essa transição do socialismo e o capitalismo incorporando novos segmentos, novas expansões, né, na contemporaneidade. E como é que ele se apresenta hoje? Através do empresário, através do mercado empresarial, da economia de mercado que se chama, diferente daquela socialista, que é planificada. Aqui, o Estado ele é liberal no capitalismo, né? Ele não intervém tanto na discussão da economia. Inclusive, olha só uma característica da economia de mercado. Algumas empresas, principalmente as grandes empresas multinacionais e transnacionais, elas possuem uma lógica onde seus próprios funcionários também são donos da empresa, comprando ações, são acionistas, e o Estado não tem como controlar isso. Então, veja como é uma total liberação das relações políticas econômicas. Né? Então, as empresas no capitalismo parecem ser maiores do que os Estados, porque elas realmente são maiores do que os Estados. Né? Elas quem comandam a política externa de comércio, elas quem organizam tudo isso. Cabe ao Estado dar condições para manter essa relação. Então, o consumismo, né? A produção em massa. Aí é quando a gente entra, para a gente finalizar, naquela discussão que começou com o Fordismo, onde se muda as relações de produção na indústria, né? Chegando no Taylorismo e, finalmente, no Toyotismo. Lembra daquelas imagens, aqueles filmes antigos que você vê o Charlie Chaplin apertando um único parafuso? Então, o trabalho se tornou flexível, se tornou mais horas trabalhadas, era produção em massa, você conseguia produzir muito mais e, consequentemente, lucrar muito mais com isso. Foi quando o Ford lançou a indústria automobilística, só que o defeito era apenas um carro era produzido, né, com uma única cor, com um único motor. E aí chegou lá na frente o Taylorismo, né, o Taylor, tenta modificar e, a partir dos japoneses, da Toyota, dá uma diferenciação, cada ano lançando um lançamento diferente, um modelo diferente, eu quis dizer isso. Né? Então, a produção ela começa a ficar mais diversificada, atrelada aí ao consumo, e essa acumulação flexível ela se torna mais propícia à abstração da mais-valia, aquele conceito defendido lá pelo Marx. Tranquilo, pessoal? Beleza? Ó, eu vou só gabaritar aqui, rapidinho, que só tem 1 minuto, vai já cair aqui a nossa conexão, para vocês marcarem aí a sessão praticando do livro para dar uma estudada, certo? A questão número 1, anota o gabarito aí, ó, ela é a letra E, tá bom? Questão 1 da sessão praticando, está lá na página 103, 104, é a letra E. E a número 2, o gabarito correto é a letra B. Beleza? Letra B, questão número 2. Questão 1, letra E. Pratiquem, tá? Estudem essas questões da sessão praticando, que nos ajuda a compreensão do conteúdo. Fechado? Bem, dúvidas, questões? Senão eu vou ficar por aqui. Beleza, então, tá? Então, a gente se fala na próxima aula. Obrigado pela participação, tá certo? Ítalo, Lucas, a turma aí que contribuiu com a nossa aula hoje. Claro, todos vocês que estão nos assistindo aqui.
A aula Semana está que sendo vem. gravada. Semana que vem a gente se fala mais uma vez, tá? Quem perdeu, Tchau. assiste ela na reprise aí. Valeu. Até a próxima, gente. Valeu. Tamo junto. Os